vez em quando a gente se depara com um anúncio dizendo que determinado produto faz isso e aquilo. A gente acredita, compra o produto e nada acontece. E aí a gente faz o quê? Vai ao Procon e denuncia os fabricantes por propaganda enganosa. Pois existe uma proposta de emenda à Constituição que faz a mesma coisa, só que faz isso com os candidatos que prometem uma coisa na campanha, ganham a eleição e não cumprem a promessa. E aí? É propaganda enganosa ou não é? A proposta é do deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo. Ele vai explicar melhor a proposta nesta edição do Palavra Aberta, que é retransmitida pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Antes de mais nada, parabéns pela criatividade da proposta. Eu usei a comparação com a propaganda enganosa porque me parece que é a mesma coisa, não é? Exatamente, Paulo. E muito interessante a concepção de que as pessoas depositam a sua expectativa naquele produto que vai ser comprado. E depois esse produto não tem o retorno que o consumidor, por exemplo, imagina. E com a classe política é a mesma coisa. No período eleitoral vende-se sonhos. Vende-se a oportunidade de transformar a vida do cidadão numa vida melhor. Passado o período de execução desse mandato, ou seja, passado o período para que esses sonhos se realizem e as promessas possam ser cumpridas, essas promessas não são. E o pior, o município não se desenvolve, o Estado não caminha para frente, a União dá passos para trás. Não estou aqui nominando governos, estou dizendo os entes da federação que têm a legitimidade de executar, de ordenar a despesa. Esses têm responsabilidade de fazer a sua vida melhorar. Deputado Luiz Fernando, na sua opinião, o que poderia ser feito do ponto de vista prático, caso, por exemplo, essa proposta não vingue, mas sem necessidade da criação de um instituto legal para isso? Com os mecanismos atuais, seria possível colocar em prática uma proposta desse tipo? Olha, eu acredito que sim, que com os mecanismos atuais nós conseguimos colocar em prática. Mas caso nós não consigamos colocar em prática, você não tem um contraponto, você não tem um estímulo para que o governante seja penalizado. O que nós estamos fazendo com essa proposta? Transformando tudo aquilo que não pode ser mensurado, tudo aquilo que não pode ser inserido num plano de governo, nós estamos excluindo da discussão com a sociedade. A minha preocupação toda recai sobre aqueles índices que avançam ou não avançam nos municípios durante os 4 anos de execução de determinado prefeito, governador ou presidente da República. E são dados simples, Paulo. Eu fico percebendo e fico analisando os municípios que, por exemplo, têm um índice de mortalidade infantil muito alto. Esse índice, vamos dizer que hoje chegue a 15% em determinado município brasileiro. Encerrada a gestão após 4 anos, nós aferimos o índice de mortalidade infantil e ele aumentou. Então veja, esse gestor público, ele passou a ser aferido não pela retórica, não pelo discurso, mas pelo índice, pelo dado. Você vai colocar na administração pública critérios que fazem com que o cidadão não somente receba num informativo político, mas ele receba num informativo que tem índices que possam ser mensurados, o avanço ou não. Índice de arborização de determinada cidade, Paulo. Eu só consigo dizer se avançou ou não se eu puder mensurá-lo no início da gestão e após o encerramento desta também gestão. Deputado Luiz Fernando Machado, de onde veio a ideia para formular essa emenda? Algum eleitor mais criativo ou foi o senhor mesmo? São práticas que já existem no país e até mesmo aqui na nossa região, na América do Sul. Nós percebemos, tratando de Brasil, nós percebemos que no ano de 2004, o candidato a prefeito Beto Richa, da cidade de Curitiba, que hoje é governador do estado, ele registrou todas as suas metas de campanha no cartório eleitoral. E disse, olha, passados 4 anos eu quero ser cobrado por essas ações que eu registro no cartório. Esse foi o primeiro precedente. Se nós analisarmos na Colômbia, em Bogotá, lá nós temos um projeto chamado Bogotá Como Vamos, onde a população ela mensura o avanço da qualidade de vida da cidade, com metas, com índices estabelecidos. E assim como nós tivemos mais recentemente em São Paulo, pela rede Nossa São Paulo, uma alteração na lei orgânica do município de São Paulo, estabelecendo ali um programa de metas. A rede Nossa São Paulo, coordenada pelo Oded Grajew, fez em São Paulo esta medida. E recentemente um grande jornal de circulação nacional deu quais são as metas que já foram cumpridas e aquelas que ainda restam a cumprir.
Ou seja, nós estamos buscando uma alternativa para mensurar o trabalho do gestor público através de critérios objetivos e não através da retórica. Então nós temos esses 3 precedentes que deram razão aí ao nosso projeto. E é muito provável também que daqui para frente, digamos que a emenda seja aprovada e sancionada, vire emenda à Constituição mesmo, a gente pode prever que o número de promessas vai diminuir muito, né? Porque tem uma regra básica, velha na política, que diz assim, prometa, prometa e prometa. Prometa até o impossível. Não vai acontecer nada com você se você não cumprir. Agora, vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Olha, eu vou te contar uma passagem, Paulo, que aconteceu quando eu fui vereador. Fui vereador no município de Jundiaí, fui presidente da Câmara, enfim. E tive a oportunidade que, enquanto candidato a vereador, eu atuei com alguns concorrentes que prometiam aumentar o salário mínimo. Numa legislatura para vereador. Você veja, e aí vem a origem desse desgaste da classe política e da fama de que promete e não cumpre. Por quê? Porque no anseio de conseguir o seu voto, no desejo de fazer com que o seu voto possa ser cooptado no período eleitoral, o sujeito promete. Passado o período eleitoral... Para quem não sabe, o salário mínimo só pode ser fixado através de proposta aprovada pelo Congresso com a sanção pela Presidente da República. Exatamente. É um vereador que vai conseguir isso. Exatamente. Mas veja, o cidadão mais simples, distante dessa discussão política e muito distante do que é prerrogativa de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, ele deposita ali o sonho, a confiança e ele vota. E depois disso, o não cumprimento gera a frustração, que recai sobre todos nós enquanto classe política. Então, acredito que com esse projeto nós vamos qualificar o debate. Nós vamos fazer com que os planos de governo não sejam peças de ficção, sejam peças de realidade, porque eles terão que ser implementados após vencida a eleição por esse gestor. Deputado, toda emenda à Constituição precisa de um número enorme de assinaturas, a gente sabe disso. Mas a mera aposição da assinatura num documento desse não significa uma adesão completa. Na conversa com os colegas, qual é a reação deles a essa proposta? Reação muito positiva. Reação muito positiva. Nós instalamos a comissão especial, ela já está instalada sob a presidência do Leonardo Quintão e com a relatoria do João Paulo Lima, que é o ex-prefeito de Recife, no estado de Pernambuco, um sujeito de uma competência, de um brilhantismo absoluto. Tenho convicção clara de que ele terá condições de fazer com que esta proposta ande. E muito interessante um fato que aconteceu. Logo depois do ingresso dessa minha proposta de emenda à Constituição, houve uma tratativa minha com o ex-líder Paulo Teixeira. E ele ingressou com a mesma medida, exatamente para que nós tirássemos o caráter partidário e fizéssemos uma discussão institucional. Eu tenho a informação de que o Palácio, de que a presidenta Dilma vê com bons olhos a emenda à Constituição, de que a presidenta tem um interesse de promover essa discussão, até mesmo porque muitos dos seus interlocutores apoiam a medida. Então, a minha expectativa é favorável, acredito que a classe política terá essa sensibilidade de poder dar uma demonstração à sociedade do que aquilo que se fala deve ser cumprido. Só para encerrar, essa proposta ela estabelece sanções para quem não cumprir as promessas? Este é o grande ponto que as pessoas hoje levantam, Paulo, especialmente aqueles que debatem o projeto, que é a judicialização, porque nós inserimos no contexto desta PEC uma inexigibilidade, ou seja, passados 4 anos de mandato, o cidadão se comprometeu e registrou um plano de governo e ele não cumpriu, Paulo, ele ficará inelegível. A Justiça Eleitoral terá a capacidade de torná-lo inelegível exatamente porque não houve o cumprimento das promessas de campanha. Então aí está o ponto de discussão. Eles dizem, você quer judicializar o processo eleitoral a mais do que ele já é judicializado. E eu digo que concordo discutir esse ponto da inexigibilidade, desde que nós tenhamos punição para quem não cumpre. A punição não pode ser somente a sanção moral. Olha, ele poderá ou não ser votado na próxima eleição se não cumprir, não. Eu acredito que o Congresso Nacional... Essa retórica foi muito utilizada durante muito tempo, até hoje se utiliza muito. Não, mas na eleição os eleitores vão dizer se ele agiu bem ou se ele agiu mal, e aí ele pode passar pelo teste das urnas. Essa expressão, inclusive, é muito utilizada. E esta expressão, ela encontra naturalmente alguns pontos de discussão, porque se fosse assim, nós não precisaríamos manter ninguém caçado. Não teríamos competência para caçar. E exclusivamente competência seria atribuída à população. E nós temos mecanismos de subtração do direito de disputar eleições aqui na Câmara. Por que não ter mais um, sendo que este é tão nobre?
Deputado Luiz Fernando Machado, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa, nós vamos continuar acompanhando. Obrigado, Paulo. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.